Bom, são 9 horas com 27 minutos, 9h27, você está com a Tupã, o programa é o Variedades nesta manhã de sexta-feira, 26 de outubro de 2018, manhã de tempo bom por enquanto, a temperatura está em elevação, nós estamos aqui nos estúdios já com a temperatura de 24 graus e a previsão de que tenhamos chuvas nas próximas horas, mas ela deve ser restrita à tarde e noite de hoje e alguns momentos talvez da manhã. A expectativa que temos para o domingo é de um excelente dia, um dia com uma temperatura, com um clima muito bom, temperatura até amena, né? Mínima de 12, máxima de 22, esta é a tendência para o próximo domingo. Daqui a pouquinho o pessoal da Atmosfera e Meteorologia nos dá mais detalhes com relação a esta questão. Esse é o Variedades, em nome de Delta Sul, com as barbadíssimas, móveis, eletro, som, imagem, informática, telefonia celular, objeto de decoração, brinquedos, produtos para camping, facilidades você tem na Delta Sul. Farmácias associadas aqui, você tem amigos. Farmácias associadas em Tupã é a Farmácia Econômica. Na Avenida Rio Branco 437, telefone 3272-1444. Nós estamos com o programa Variedades ao vivo nos 990 kHz, no portal tupã.em.br, ali no seu player. Também ao vivo nos aplicativos para tablet e smartphone, e com imagens do estúdio na nossa live. Nossos ouvintes, a gente já saudou alguns aí. Tiago Marcon, né? Acompanhando direto de Passo Fundo, ótimo programa, obrigado, Tiago. Juarez da Silva Novaes, bom dia. Sou o Juarez de Sapiranga, que está nos acompanhando lá também. Alguns ouvintes que estão nos acompanhando também por essa plataforma. Bom, nós estamos com a presença aqui em nossos estúdios, a exemplo do que aconteceu no primeiro turno, e em outras oportunidades, inclusive quando havia o processo de recadastramento de eleitores, enfim, por vários momentos, nós já tivemos a oportunidade de ouvir o José Carlos Gomes da Silva, que é o técnico judiciário e chefe do cartório eleitoral aqui em Tupã-Siretano, falando sobre o trabalho da Justiça Eleitoral. E nesse momento, o assunto dominante, inclusive o Zé no intervalo nos comentava de que este tema, inclusive, fez com que a Justiça parasse algumas outras atividades e está focada única e exclusivamente para o processo eleitoral, até em prejuízo de algumas ações, algumas atividades rotineiras lá do cartório, né? Mas é evidente e é óbvio, né, que o processo eleitoral é prioridade nesse momento e todas as ações e atenções são dadas para esse processo. José, nós tivemos um primeiro turno com pequenas ressalvas, mas algumas pequenas coisas, questões acontecendo, nada que fosse relevante a ponto de causar algum transtorno, mas um primeiro turno que está concluído. Para passar o primeiro turno, o segundo turno está na iminência também de concluir. O que aconteceu aí no cartório eleitoral e que você e a sua equipe lá atuou do primeiro turno do final do primeiro turno até esse momento? Bom dia. Bom dia, Miguel. Bom dia, ouvintes da Rádio Tupã. Nesse intervalo, a gente tem na prática que fazer a preparação de uma nova eleição. Cada turno é uma eleição distinta do ponto de vista da obrigatoriedade de comparecimento do eleitor, mas também para o cartório eleitoral há a obrigatoriedade de repetir em apenas 20 dias todos os procedimentos preparatórios que foram feitos ao longo de alguns meses antes do primeiro turno. Então, o volume de trabalho concentra muito, né, e isso efetivamente toma bastante tempo. Além disso, a gente teve que verificar urnas, a gente a gente verifica cada uma, tem a leitura das atas. Por exemplo, esse caso da auditoria a qual o Dr. Marcos se referia, ela é resultado da conferência nas atas das sessões eleitorais, havia o registro da reclamação, se toma providência. Então, até é importante destacar que as pessoas podem ter certeza que não há uma única irregularidade ou registro na ata que fica sem conferência. A gente confere e, caso exista providência a ser tomada, essa providência é tomada, né? Há registro, por exemplo, nós temos a ata de uma sessão que traz um registro de boca de urna, isso vai ser encaminhado para o Ministério Público Eleitoral para que tome as providências. Nós temos na ata um registro, por exemplo, de foto dentro da cabine de votação, isso vai ser encaminhado para o Ministério Público tomar as providências. Então, além de todo o processo normal de preparação da nova eleição para o segundo turno, tem também esse processo de conferir os registros que voltaram das sessões, verificar onde houve problemas e que tipo de problemas ocorreram e buscar efetivamente uma solução para esses problemas, como, por exemplo, questão onde formou fila, por que formou a fila, que solução a gente pode dar.
Tanto que uma das providências foi convocar os presidentes de sessões eleitorais para novo treinamento que ocorreu na data de ontem. O Dr. Marcos citou isso na entrevista. Ontem vocês fizeram, então, digamos, uma reciclagem, um novo treinamento para esses presidentes, e para os mesários, enfim. Qual foi os temas mais tratados ou mais relevantes, no seu ver, lá, e que pode diminuir? Nós tivemos várias filas ali no Joaquim Nabuco. Eu lembro de uma sessão que passou o dia inteiro com fila. Na realidade, o grande problema, para que as pessoas tenham uma ideia, se diz que o grande problema da demora é a coleta de digitais. Eu sustento que não. Ontem, essa semana, nós conseguimos acessar finalmente, terminar o processamento dos registros biométricos do primeiro turno, e nós constatamos que 83% das biometrias de Tupã-Siretã, das impressões digitais entre Tupã-Siretã, foram reconhecidas. Nós tivemos um percentual de coisa de 75% de biometrias reconhecidas em Jari. Então, assim, o nosso problema não foi a biometria. A biometria é reconhecida. O nosso problema foi efetivamente o procedimento adotado para coleta, que fez com que esse processo ficasse lento. Nós tivemos problemas de organização de fila e de fluxo de votação, que provocaram uma demora excessiva para cada voto. Para que as pessoas tenham uma ideia, por exemplo, são 400 eleitores em média em cada sessão. Se no procedimento entre o eleitor chegar na porta, passar pelos mesários, conferir sua documentação, ter sua digital reconhecida e não assinar o caderno, ou não ter a digital reconhecida, assinar o caderno de votação, ir para a cabine de votação, esse procedimento, quando ele é seguido, ele já permite que, enquanto um eleitor vota, se localize no caderno de votação e se vá tomando os procedimentos para o eleitor seguinte. Quando esse processo é invertido, se perde de 15 a 20 segundos por eleitor. Multiplica 15 e 20 segundos por cada eleitor, num universo de 400 eleitores, nós estamos falando, no final do dia, de um atraso superior a 1 hora e 30 minutos. Se tivermos muita sorte, porque calculando isso bem certinho, pode ser um atraso, inclusive, superior a 2 horas. Então a gente procurou, conversando com os presidentes de sessão ontem, reforçar determinados aspectos importantes do procedimento para evitar essa perda de 10, 15, 20 segundos para cada eleitor. A gente entende que é um trabalho difícil, que é um trabalho chato, cansativo, por vezes irritante, mas a gente entende também, a gente percebe, tem pela nossa experiência com isso, a gente sabe que dá para agilizar um pouquinho, e a gente se colocou ontem à disposição dos presidentes de sessão justamente para prestar esses esclarecimentos e para tentar contribuir com o trabalho deles, que é importantíssimo. Afinal de contas, não fosse o trabalho dos mesários, nós não teríamos um processo eleitoral com a qualidade que a gente tem. Vale a pena reforçar que, eu não tenho bem o percentual, mas é muito alto, são pessoas que se propõem a trabalhar, são mesários voluntários, né? Nós temos em Tupã-Siretã e Jari cerca de 85% dos mesários da zona, da 87ª zona, são voluntários. Você falou que o seu objetivo é chegar a 100%. É chegar a 100%. Tomara. Tomara que a gente consiga. José, e de outra parte, de nós eleitores, o que você sugere para que a gente auxilie também nisso, na agilidade do processo de votação? Uma sugestão aos eleitores, por exemplo, é não deixar para chegar na frente da mesa para conferir a sua documentação e não esperar chegar em frente à urna para ir procurar a colinha e os óculos. Isso ajuda muito. É importante que a pessoa chegue em frente à mesa para entregar os documentos para o mesário, já com o título, documento de identidade com foto em mãos. Isso agiliza bastante o processo. É importante também que já vá separando esses documentos ainda na fila, porque nós tivemos muitos casos de pessoas que chegaram em frente aos mesários para descobrir que não era naquela sessão que votavam. Então, essa pessoa perdeu tempo, aquela sessão eleitoral podia estar atendendo um eleitor que votava efetivamente ali e não o fez. Então é importante isso, que a pessoa verifique, na porta de cada sessão eleitoral tem a plaquinha indicativa de sessão,
e essa sessão eleitoral está no título. Importante destacar, nós tivemos casos de eleitores que peregrinaram, chegaram numa sessão eleitoral, não era ali que ele votava, e no lugar de ir na sessão ao lado onde ele votava, ele saiu e foi em outro local de votação. E essa pessoa, infelizmente, peregrinou por todos os locais de votação da cidade até às 17 horas e ele não votava em nenhum. Claro, ele votava na sessão ao lado, naquela primeira escola onde ele tinha estado. Então, uma orientação que eu dou é: não procure, se a pessoa precisa saber o seu local de votação, consulte o cartório eleitoral. É lá que está essa informação, com segurança. A gente tem uma equipe atendendo o dia inteiro. O cartório eleitoral no dia das eleições não é porque é domingo que está fechado, ao contrário, é o dia onde nós chegamos no cartório às 4h30 da manhã e não saímos antes de 21 horas. Então, acreditem, o horário do expediente do cartório é bastante longo nesse dia. Eu sou testemunha disso. E é possível, sim. A minha recomendação é: não sabe onde vota, vá ao cartório eleitoral. Deu algum problema de impedimento de votação, nome não consta em caderno de votação, qualquer dúvida, procure o cartório eleitoral. Como eu sempre digo lá para a equipe, gente, tem que resolver o problema. E se o nosso problema é comprar 1 quilo de carne, a gente não vai na farmácia, a gente vai no açougue. A mesma coisa, se o nosso problema é comprar um analgésico, a gente não vai no açougue, a gente vai na farmácia. Então, qual é o órgão público que tem a informação de onde a pessoa vota? O cartório eleitoral. Então, esse é o local onde a pessoa deve buscar essa informação. Ela vai receber essa informação com rapidez, com presteza, e vai poder exercer o seu direito de votar no dia da eleição sem maiores problemas. Perfeito. Bom, nós teremos o processo de votação durante todo o dia de domingo, começa às 8 e vai às 17. Isso. Sem fechar ao meio-dia, em todas as sessões. As urnas serão distribuídas amanhã, como é que funciona? Amanhã, o processo de distribuição das urnas inicia amanhã. Hoje eu tenho que alinhavar os detalhes finais com a transportadora que vai fazer o serviço, e a gente vai transmitir depois por SMS e um grupinho de WhatsApp interno lá que a gente criou, transmitir os horários de chegada dessas urnas nas sessões eleitorais, para que os mesários, que estão todos convocados para estarem lá amanhã, para receberem as urnas. Quem ficar sem essa informação, por favor, no final do dia, se não recebeu ainda, procure o cartório eleitoral. A gente teve casos que, infelizmente, o telefone dos mesários mudou do dia 7 de outubro para cá, tanto que nós deixamos uma lista aqui na rádio anteontem para chamar. A maior parte deles que começou a dar erro no SMS é decorrente de mudança de número. Então a gente não tem como adivinhar que em 20 dias o telefone da pessoa não é mais aquele. Então eu pediria que quem até o final da tarde de hoje não tiver recebido o horário de chegada da sua sessão no sábado, que ligue para o cartório que a gente informa. Que mais que eu posso destacar? Essa montagem ela ocorre ao longo do dia amanhã e no dia da eleição. A partir das 7 horas os mesários já chegam e começa a votação. Bem resumido, entre 8 e 17 a gente coleta votos. Após as 17 a gente senta e soma e vê quanto é que deu. Zé, teve alguma urna substituída em Tupanciretã no primeiro turno? Não, todas funcionaram perfeitamente. Não houve necessidade de substituição nenhuma. Graças a Deus. Mas técnicos tiveram que ir em alguns locais para alguns pequenos reparos ou orientações? Não houve necessidade de nenhum reparo em urna. O que nós tivemos foram 2 casos em que, infelizmente, apesar do aviso disponível na tela da urna, que ela está funcionando sem corrente elétrica, esse aviso foi ignorado pela pessoa, e aí nós tivemos que mandar o pessoal lá só para trocar de tomada. E orientar que, quando aparecer um aviso desses, tu está com problema na tomada, não na urna. Então, assim, em urnas nós não tivemos nenhum problema, graças principalmente ao trabalho realizado pela equipe. João Jacques,
Pedro e Vinícius, muito agradecido pelo trabalho de vocês. O pessoal faz um trabalho de manutenção, de preparação, de limpeza, de testes, com muita dedicação, para que efetivamente no dia da votação tudo corra bem. Uhum. Bom, eu vou fazer um rápido intervalo comercial, a gente continua com os recados aqui junto conosco, né? E vamos também trazer algumas questões de ouvintes que estão aqui nos trazendo e algumas outras questões, essa questão do processo de votação e especialmente também do processo de apuração, uma vez que os votos que nós, eleitores, estaremos depositando na urna aqui em Tupã e em Jari serão recebidos, totalizados e remetidos para o Tribunal Regional Eleitoral e depois para o TSE, tudo concentrado na Justiça Eleitoral aqui em Tupancetá. Eu vou um rápido intervalo comercial, mas já retorno em nome de Farmácias Associadas. Aqui você tem amigos, Farmácias Associadas em Tupã, a Farmácia Econômica, na Avenida Rio Branco 437, telefone 3272-1444. Delta Sul e as Barbadíssimas. Tem lá, eu já falei da Smart TV, da Lava Roupas. Já falei do roupeiro? Não, tem um roupeiro, 2 portas, 4 gavetas e espelho por R$ 89,90 mensais sem entrada. Isso é aqui na Delta Sul, aqui em Tupã, na Taça Ferreira, entre o Bradesco e o Banrisul. Um rápido intervalo, eu já retorno.